Na semana 2, nós continuamos o assunto da semana 1, né? Que é um assunto ligado à geografia do 9º ano. Tá? Então, se você está acompanhando bem, a hora que voltar às aulas na escola, você não vai ter dificuldade nenhuma para ser aprovado e para seguir sem choro nem vela lá para o ensino médio. Né? Então, é algo que nós buscamos, você busca, eu busco, todos nós buscamos, quer dizer que você saia do 9º ano em condições de ser aprovado onde você quiser, seja aí na escola, seja em outra escola para o ensino médio. Tá certo? Qual é o tema da segunda semana? Né? O tema da segunda semana é esse tema aqui, ó. Esse tema aqui. Tá. Esse tema é o tema que eu chamo de tema para que eu sirvo? Sabe o tema para que eu sirvo? Né? Como que é assim o tema para que eu sirvo? Quando eu falo divisão internacional do trabalho, eu estou falando para que eu sirvo. Eu sou quem? Eu sou um professor. Você é um estudante. Você faz parte de um país. Esse país sempre foi país? Não. Esse país já foi colônia. E na época que foi colônia, ele servia para quê? E hoje que é país, ele serve para quê? Para que ele serve? Certo? Tá? Então, ele serve para fornecer o que para o mundo? Então, um pouquinho disso que nós vamos ver hoje. Não é uma aula demorada, não é uma aula aí que nós vamos gastar aí 20 para estourar 25 minutos, né, que nós vamos gastar, tá? Para que essa aula seja finalizada. Tá? Então, processo de globalização você já sabe. Assim, você já sabe? Não, eu não sei direito o que é. Pois é. Nós vamos deixar para que você tenha, né, daqui a pouco, além desse vídeo que nós estamos montando ele aqui, um outro videozinho curto em que o professor vai comentar com vocês o que é globalização. Certo? Porque globalização é um processo que faz parte da vida de todo mundo que está aqui. Ó. Todos os 12 alunos que estão aqui, eles fazem parte desse processo. Um processo ligado aos meios de transporte, aos meios de comunicação, à evolução tecnológica. Muito bem. Tá? Agora, quando eu passo para uma outra figura, eu lembro que essa figura aqui, nós já vimos ela num outro momento. Né? Qual foi o outro momento? O outro momento foi a aula passada, né, em que eu tenho o quê? Eu tenho o capitalismo entrando em transformação comercial, industrial e financeiro. Tá? Nesse financeiro aqui, ó, que é o que nós estamos vivendo hoje, eu tenho o quê? Eu tenho a tecnologia como uma ferramenta de progresso ou de fracasso. Então, assim, quando que a tecnologia é progresso? Quando eu posso ter uma aula à distância com o professor. Ela é progresso. Quando ela é fracasso? Ela é fracasso quando ela causa desemprego. Quando ela causa desemprego, ela é fracasso. Quem perdeu o emprego no mundo atual, ele é uma pessoa que está com dificuldade. É preciso ter renda no mundo atual para ter uma vida digna. Certo? Agora, quando eu falar de divisão do trabalho, eu estou falando em que o nosso país serve, em que a China serve, em que os Estados Unidos servem. Assim, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu tenho 195 países. Eles não são iguais, certo? São países diferentes. Né? E nessa diferença, eu busco ajuda em quê? Eu busco ajuda na história. Quando o Brasil não era Brasil independente, quando o Brasil era colônia.
quando o Brasil pertencia a Portugal. Quando o Brasil pertencia a Portugal, prevalecia uma relação entre metrópole e colônia. E como é que ela funcionava? Ela funcionava basicamente assim. Eu, colônia, mandava para Portugal matérias-primas, produtos tropicais, metais preciosos. A metrópole mandava o que para a colônia? Produtos manufaturados e escravos. Quem ficava com a maior parte do lucro? A metrópole. A metrópole ganhava mais lucro do que a colônia. Certo? Veio a indústria. Com a indústria isso mudou? Não. Né? Com a indústria, as metrópoles mandam produtos industrializados e as colônias mandam produtos primários, matéria-prima. Quem está ganhando de novo? As metrópoles. As metrópoles estão ganhando tanto que elas resolvem achar que podem dividir o mundo entre elas. Né? Vamos dividir o mundo entre nós. Quem são esses dois que estão aqui? Esses dois que estão aqui, lá no começo do século XIX, tentando dividir o bolo. Né? Quem são os dois que estão aqui? A Inglaterra e a França. Né? Nós sabemos muito bem quem levou a melhor. Quem levou a melhor foi a Inglaterra. Né? Derrotou a França, derrotou o Napoleão. Tá? Com essa derrota, nós chegamos ao século XX. O século XX, primeira metade, confusão e mais confusão. Eu tenho Primeira Guerra, eu tenho Segunda Guerra, e com isso muita gente morre. Né? Momento de muita violência, horrível, momento da história da humanidade no século XX. E com isso, não tem muita mudança para acontecer, não. Pelo contrário, tem muita coisa errada que aconteceu nessa época. Agora, quando eu olho aqui e observo essa imagem, eu percebo que está mais perto de nós, está mais perto do século XXI. O século XXI é o século disso daqui. Ó. Está aqui. Ó. O que eu faço? E eu estou aonde? Eu sou país desenvolvido? Ainda não. Eu sou país subdesenvolvido industrializado. O que eu mando para o país desenvolvido? Produtos primários, produtos industrializados, capitais, dinheiro, lucro. Lucro de quem? O lucro meu? Como assim um lucro meu eu mando para um país desenvolvido? O lucro de uma empresa que está aqui, mas não é do Brasil. E esse lucro ele é devolvido para o lugar da origem da empresa. Que empresas são essas? Essas daqui. Nossas conhecidas da aula de ontem. As empresas transnacionais, que são responsáveis por grande parte do comércio, que possuem filiais em vários países e ficam com a maior parte do bolo hoje. Então, o bolo hoje, quem reparte? As empresas, as transnacionais. Tá? E quando eu reparto o bolo, o que eu vou ter? Eu posso fabricar o meu produto em vários países. Tá? E quando eu fabrico o produto em vários países, a fatia do bolo fica o quê? Maior ou menor? Deixa eu escutar aqui, ó. Vou escutar um aqui. Vamos escolher um para escutar aqui, ó. Vamos ver aqui. Ana Júlia. Deixa eu ver aqui, Ana Júlia. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela. Você poderia repetir a pergunta para mim, por favor? Isso. Ana Júlia. Uma empresa transnacional, ela quer um pedaço do bolo maior ou menor hoje? Maior. Maior. Esse bolo que eu estou falando é o quê, Ana Júlia? Eu estou chamando de bolo... Dinheiro? Lucro? Lucro. Lucro. Interessante. Gostei da sua participação. Tá? Lucro. Né? Eu quero ter lucro. Se eu fabricar o meu país... meu país não, desculpa. Se eu fabricar o meu produto num país só, vou deixar a Marcela falar agora. Se eu fabricar o meu produto num país só, a minha chance é ter mais lucro ou menos lucro? O que vocês acham?
conseguir falar Mais lucro. mais lucro ou menos lucro. Vamos pensar Mais junto aqui, lucro. Marcela. Se eu tenho um carro, por exemplo, se eu fabricar ele num país só, posso ter lucro, vou ter lucro. Mas se eu conseguir fabricar em países onde as peças desse carro sejam mais baratas, e aí eu vou montar esse carro num país X. Mas olha o avião aqui da imagem. Ó. Olha aqui. Ó. Tem um pedaço que é nos Estados Unidos, outro pedaço no Japão, outro pedaço na Inglaterra, outro pedaço na Itália, outro pedaço no Canadá, outro pedaço na França, outro pedaço na Austrália, outro pedaço na Coreia, outro pedaço na Suécia. Se eu fabrico vários pedaços do avião em cada país, e depois eu monto esse avião lá nos Estados Unidos, na Boeing, na sede lá, a chance de eu ter lucro maior aumenta. Só que tem que tomar cuidado com o seguinte, ó, isso está lá no exercício seu, está aqui também, é importante prestar atenção. Por quê? Porque se eu deixar... Olha o que o Einstein fala para a gente. Ó. Se eu deixar, a tecnologia me domina. Certo? Ela me domina e eu esqueço de valorizar o ser humano. Eu esqueço... Você quer saber uma coisa que nós esquecemos? Né? A sociedade atual, a minha, a sua, a nossa, esqueceu? Para a tecnologia. Eu esqueci de obedecer os meus pais. Né? Quando eu valorizo demais a tecnologia, eu corro seriamente esse risco, né? De obedecer pouco os meus pais. Na hora do almoço, ele está careca de chamar vocês para almoçar e você não vai porque você tem que estar conectado. Né? Tem hora que nós temos que estar conectados, sim, mas tem hora que a gente tem que desconectar. Certo? Desconectar. Para escutar as pessoas que a gente gosta, ao vivo e a cores. Né? Você está tendo essa chance de acompanhar o Evaldo à distância. Né? Mas você está tendo pessoas que gostam de você muito perto, muito mais perto do que estava há 3, 4 meses atrás. Então, aproveita esse momento para conversar mais. Né? Conversar é importante. O ser humano ele evolui quando ele aprende a conversar bem, a ter bons assuntos para conversar. Agora, qual que é o assunto que fica, que quase termina a nossa aula daqui a alguns minutos? Essas empresas são grandes? São. Essas empresas atuam em vários países? Sim. Eu dependo delas? Pergunta boa, hein? Eu dependo delas? Eu dependo delas, ô Igor? Eu dependo delas? Das transnacionais? Depende, Igor. Depende? Depende, Sabrina. Sim, depende. Depende dela. Você vai dá um Bastante. Bastante. Eu gostei do bastante. O bastante melhorou muito a sua resposta. Tá? Porque o bastante é o celular. O celular seu, o meu é Motorola. Né? Ou seja, de uma empresa italiana. Se o seu é Nokia, é da Finlândia. Se o seu é Samsung, é da Coreia do Sul. Se o seu é Apple, é dos Estados Unidos. Se o seu é Huawei, né, ou tem outro Xiaomi, né, é da China. Né? Quer dizer, nenhuma marca que eu citei é uma marca brasileira. Se você vai na garagem aí da sua casa, né, e vê o seu carro, o que você vai encontrar aí? Você vai encontrar marcas estrangeiras. Você vai encontrar a Volkswagen, que é da Alemanha. Você vai encontrar a GM, que é dos Estados Unidos. Você vai encontrar a moto que está aí, né? Tem uma moto aí, de repente. Tem uma moto que é de onde? Da Honda. Yamaha. São marcas japonesas. Só que ninguém aqui é bobo, né? Todo mundo aqui do nono A é esperto, quando quer. E você sabe muito bem que a grande disputa, nós vimos isso ontem, a grande disputa que existe no mundo hoje é entre 2 países. São os que mais disputam
entre empresas, quem mais vende. Será que dá para adivinhar quais são esses países? Vamos ver aqui. Será que o... China e Estados Unidos? Oi? China e Estados Unidos? Estados Unidos. E aí, a Sara que respondeu agora, eu posso achar isso onde? Eu posso achar isso aqui, ó. Quer ver? Ó. Olha essa imagem. Olha essa imagem. Seguinte, ó. Estou voltando. Tuque, tuque, tuque. Cheguei. Olha a imagem. Os Estados Unidos. Da Coca-Cola, do McDonald's, da Pizza Hut, do Burger King, tá? Da Disneylândia. Estados Unidos. Está aí. Está presente na nossa vida. Tá? E a China? Está presente? Tá. Tem até essa imagem aí na sua apostila aí, ó. Made in China. O casaco que eu estou usando, por exemplo, foi fabricado na China. Né? Fabricado na China. Então a disputa está forte entre os dois? Tá. Bem forte. Quem vai ganhar? Nesse caso, serve uma resposta que geralmente você tem vontade de dar nas minhas perguntas na prova. Né? Qual a resposta? Quem vai ganhar? A resposta é? Não sei. Né? Por enquanto, eu vejo os Estados Unidos ainda à frente, o PIB maior, mas a China diminuindo a distância. E se está diminuindo a distância, isso pode significar que lá na frente a China pode ultrapassar. E se a China ultrapassa, é a China que vai estar ganhando. Mas isso significa que o jogo acabou? Não. Significa que o jogo continua. E o jogo envolve essa palavra aí, que está colocada aqui para vocês, que é a palavra futuro. Quem escreve isso é um autor europeu chamado Victor Hugo, que fala o quê? Fala algo que nós temos que escutar sempre. É importante escutar isso que eu vou ler agora para vocês rapidamente. O futuro tem muitos nomes. Para quem é fraco, eu posso chamar de inalcançável. Para quem é medroso, né, é o desconhecido. Para os valentes, os corajosos, os estudiosos, os persistentes, o futuro pode ser chamado de oportunidade. Tá? Quando eu parar essa aula aqui, o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou colocar um videozinho de um colega professor mais bonito, mais charmoso do que eu, para que você acompanhe lá no grupo. E depois eu vou orientar vocês sobre os exercícios da semana 2. Tá certo? Até já, então.